Olá pessoal da segunda série, nós hoje vamos ver o primeiro assunto da segunda unidade na disciplina de espanhol, que são os verbos reflexivos em espanhol. Bom, nós começamos aqui vendo esse quadro que mostra la rotina por la mañana, ou seja, quais são as coisas que nós habitualmente fazemos pela manhã. Então nós temos aqui despertar-se, levantar-se, ducharse, bañarse, lavarse el pelo, afeitarse, peinarse, cepillarse, vestirse, desayunar, maquillarse, escuchar la radio, ver la tele, leer el periódico e irse. Então vejam que a maioria dos verbos que nós estamos, todos os verbos, melhor dizendo, todos os verbos que nós temos aqui se referem a coisas que nós fazemos habitualmente pela manhã, né? A maioria de nós, né, se não todos, fazemos, se não tudo que está aqui, mas pelo menos uma boa parte do que está aqui, né? Acordar, levantar, tomar banho, escovar os dentes, se pentear e por aí vai. E observem, pessoal, que a maioria desses verbos, eles têm o pronomezinho se no final, né? Peinar-se, duchar-se, banhar-se, todos esses verbos têm o se no final. Não todos os verbos que estão aqui nessa lista, alguns não têm, como por exemplo, ler el periódico, ver la tele, escuchar la radio, não tem o se no final. Mas todos os demais verbos que estão aqui, eles têm esse se no final. Então, o que é que acontece aqui? Quando eu tenho na língua espanhola um verbo no infinitivo que, junto ao verbo no infinitivo, eu tenho colado a ele o pronome se, significa que esse verbo é um verbo reflexivo, certo? Então, esses verbos que nós temos aqui, despertar-se, levantar-se, duchar-se, banhar-se, lavar-se el pelo e os demais, são verbos reflexivos porque eles têm esse se no final. E o que é que indica esse se no final e por que esses verbos são chamados de verbos reflexivos? Esses verbos são chamados de verbos reflexivos porque eles indicam que o sujeito que executa essas ações também é o sujeito que sofre a ação, certo? Então, quando eu digo levantar-se, a pessoa que está se levantando, ela está executando a ação e ela é que está ao mesmo tempo, então, sofrendo a ação. Então, em casos como esse, em verbos no espanhol que indicam que o sujeito executa a ação e ao mesmo tempo a sofre, esses verbos são chamados de verbos reflexivos e eles sempre vão aparecer com essas formas, né? Como está aí, afeitar-se, peinar-se, cepilhar-se e assim por diante. Vamos ver aqui uma pequena introdução. Los verbos reflexivos se conjugam em todas suas formas com um pronome reflexivo que sempre há de concordar com el gênero em persona e número. Então, toda vez que eu for conjugar um verbo reflexivo, significa que, a depender da pessoa do discurso, ou seja, os pronomes pessoais, eu, tu, ele, ou seja, assim por diante, eu vou ter um pronome reflexivo específico, certo? Então, se eu for conjugar, por exemplo, o verbo duchar-se, né? Por exemplo, yo, vou conjugar o verbo duchar-se com yo. Quando eu for conjugar o verbo duchar-se, antes do verbo, eu tenho que colocar o pronome reflexivo referente a yo. Qual será? Será o pronome me. E depois, aí sim, eu vou conjugar o verbo normalmente. Então, a gente vai ver agora quais são os pronomes que eu vou utilizar a depender da pessoa do discurso. Então, se a pessoa do discurso for yo, primeira pessoa do singular, eu vou usar o pronome me. Se for tu, segunda pessoa do singular, eu vou usar o pronome te. Se for ella, eu vou usar o pronome se. Se for, que é, nesse caso, ele e ella são pronomes da terceira pessoa do singular. Nosotros ou nosotras, que é pronome da primeira pessoa do plural. Nos, vosotros ou vosotras, segunda pessoa do plural. Os, ellos ou ellas,
terceira pessoa do plural, eu vou usar o pronome se. Então, quando eu for conjugar um verbo em cada uma dessas pessoas, esses são os pronomes reflexivos que eu devo utilizar antes de conjugar o verbo. Então, vamos ver aqui no exemplo como é que eu vou empregar esses pronomes. Aí vamos ao texto. La abuela de Lucia se tiñe el pelo en casa una vez al mes. Cada semana se corta las puntas y a diario se peina, como una verdadera profesional. Siempre se mira en el espejo mientras utiliza el secador y sabe realmente como seguir el mejor resultado com seu cabelo. Então, esses verbos que estão aqui destacados, senhor, pessoal, se tiñe, se corta, se peina, se mira, são verbos reflexivos, ou seja, na forma infinitiva desses verbos, como é que eles devem aparecer? Seria tinir-se, cortar-se, peinar-se, mirar-se, né? Como aqui eles estão conjugados, né? Eu estou aqui colocando antes do verbo conjugado o pronome correspondente. Como se refere a la abuela de Lúcia, ou seja, aqui seria quem? Que pronome seria? Ella. Como é ella, o pronome que eu devo utilizar em relação ao pronome pessoal ella vai ser se. Então, por isso que eu utilizo se tiñe, se corta, se peina e se mira, porque se refere à terceira pessoa do singular, nesse caso o pronome ella. Vamos ver aqui agora alguns verbos conjugados. Para conjugar um verbo reflexivo, se combina sempre o verbo com o pronome reflexivo correspondente, ou seja, quando eu for conjugar um verbo, né, reflexivo, antes desse verbo eu tenho que colocar o pronome reflexivo de acordo com a pessoa que eu estou conjugando. Então, nós temos aqui o verbo peinar-se, que significa pentear. Como é que eu vou conjugar o verbo peinar-se em espanhol? Eu vou ter yo me peino, tu te peinas, ella usted se peina, nosotros nos peinamos, vosotros os peinais, ellos, ellas, ustedes se peinan, certo? Então, observem aqui que quando eu vou conjugar o verbo peinar-se, antes do verbo conjugado eu coloco o pronome reflexivo correspondente a cada pessoa do discurso. Isso é obrigatório. Vamos agora aqui aos usos. Los verbos reflexivos indican que el sujeto lleva a cabo una acción que recai sobre si mesmo. É o que nós já comentamos, né? O verbo ele é chamado de reflexivo justamente porque ele indica que o sujeito está sofrendo a ação ao mesmo tempo em que é ele mesmo que executa. Por essa razão, o pronome reflexivo deve combinar sempre com o sujeito em persona e número. Então, o pronome deve estar sempre de acordo com a pessoa de quem se trata. Então, vamos ver, já só. La abuela de Lucia se tiñe el pelo en casa una vez al mes. Se refere a la abuela, que é ella. Cada semana se corta las puntas. A mesma coisa, a diário se peina como uma verdadeira profissional. Ainda se refere a la abuela, ou seja, a ella. Sempre se mira en el espejo mientras utiliza el secador. Então, nesses exemplos aqui, que retomar o texto que nós já vimos, nós estamos vendo aqui de maneira mais destacada como eu devo utilizar esses verbos reflexivos, né, sempre observando o uso do pronome de acordo com a pessoa do discurso de que se trata. Vamos ver agora algumas situações no que diz respeito à posição de los pronomes reflexivos. Por quê, pessoal? Vejam só. Existem alguns casos em que o pronome reflexivo deve vir antes do verbo. Essa é a maioria das vezes. A regra geral é essa. Antes do verbo reflexivo, eu coloco o pronome reflexivo correspondente à pessoa do discurso a que se refere. Se for yo, me, tu, te, ele, usted, se e assim por diante. Essa é a regra geral. Então, antes do verbo conjugado, no indicativo, eu vou usar o pronome possessivo, o pronome reflexivo correspondente. Então, nesse exemplo aqui,
Juan se levanta temprano. Por que aqui eu estou utilizando se antes do verbo levanta? Porque o verbo levanta está conjugado no modo indicativo, ou seja, nesse caso aqui é o presente do indicativo. Então, como o verbo está conjugado no presente, no modo do indicativo, eu devo utilizar antes do verbo o pronome reflexivo correspondente à pessoa do discurso a que se refere. Quando o verbo va infinitivo, gerúndio ou imperativo, o pronome reflexivo deve ir depois do verbo, ou seja, toda vez que o verbo aparecer for utilizado na sua forma de infinitivo, na sua forma de gerúndio, ou no modo imperativo, ou seja, dando uma ordem, eu devo utilizar o pronome reflexivo depois do verbo, e não antes, como no modo indicativo. Então, vamos aos exemplos. Juan deve levantar-se temprano. Por que eu utilizo levantar-se? Por que o pronome se vem no final do verbo? Porque aqui o verbo levantar está no infinitivo. Juan está levantando-se temprano. Por que aqui eu estou utilizando o se no final do verbo? Porque o verbo aqui levantar está no gerúndio, levantando-se. E Juan, levanta-te temprano. Aqui eu estou utilizando o te no final porque o verbo aqui está indicando uma ordem, portanto ele está no modo imperativo, levanta-te. Então o te está sendo colocado aí no final do verbo porque esse se trata de um verbo em seu modo imperativo. Então toda vez que o verbo estiver conjugado no indicativo, o pronome deve vir antes do verbo. Nos demais casos, ou seja, quando o verbo está no imperativo, gerúndio ou infinitivo, o pronome reflexivo deve vir depois do verbo e junto do verbo, colado ao verbo, como se formasse uma só palavra. Para a gente exercitar um pouquinho aqui, vamos responder aqui alguns exercícios, né, utilizando os verbos reflexivos. Né? Me gusta, tracinho, levantar-se a las 9 de la mañana. Me gusta levantar-me. Por que eu não posso dizer me levantar? Porque levantar aqui está no infinitivo. Então, quando o verbo está no infinitivo, o pronome reflexivo deve vir no final. Quando Jorge despertar-se, se despierta, ele se banha, se afeita e se viste. Então, por que aqui agora, nesse caso, no item 2, eu estou usando os pronomes antes dos verbos? Porque em todos esses casos, os verbos aparecem conjugados no modo indicativo. Terceiro item. Maria e eu, ou seja, nós outras, nos maquillamos en el baño, né? ¿Por que nos maquillamos? Porque se refere a nosotras. Tú tienes que dormirte temprano esta noche, né? Veja que aqui eu estou utilizando o pronome te, dormir-te, e aqui, por que o verbo está vindo no final? Por que o pronome está vindo no final do verbo? Porque aqui, nesse caso, o verbo dormir está no infinitivo. Tú tienes que dormirte temprano esta noche porque vas a acostarte tarde mañana, certo? Então, aqui, o mesmo caso. Item 5. Ustedes siempre se cortan el pelo en la misma peluquería, né? Porque aqui se cortan. Por que o se está vindo antes? Porque o verbo está conjugado no modo indicativo. En mi casa prefiero quitarme los zapatos, né? Então, veja que aqui eu estou utilizando o pronome me, se refere a yo. E por que o me está vindo no final? Porque quitar está no infinitivo. Item 7. Juan y Diego se duchan por la noche, pero tú necesitas bañarte por la mañana. Então, se duchan. Duchan está no modo indicativo e banhar está no infinitivo, por isso que o pronome te está vindo no final do verbo. Agora, nesse segundo item, nós temos aqui alguns verbos, nem todos nós vamos precisar utilizar,
nós podemos utilizar alguns deles e a gente tem que observar qual forma a gente vai utilizar, observando a quem está se referindo. Então, vamos aqui observar, né? Nós temos os verbos banhar-se, vestir-se, peinar-se, cepillar-se, maquillar-se, afeitar-se, quitar-se, poner-se, cortar-se, secar-se, despertar-se e dormir-se. Vamos ver aqui, pessoal, como é que a gente vai completar esse texto utilizando alguns desses verbos que nós acabamos de ler. Então, vamos lá. Por la mañana, mi esposo y yo, o sea, nosotros, nos despertamos a las 7:30 de la mañana. Primero, yo me cepillo los dientes y me quito las pijamas. Me gusta bañarme con agua caliente, mientras yo me seco con la toalla suave. Mi esposo tiene que afeitarse, o sea, él tiene que afeitarse, porque tiene mucho pelo en la cara. Luego, mi esposo y yo, o sea, nosotros, nos ponemos la ropa para el trabajo. Si hay tiempo, me maquillo un poco pero nunca uso lápis labial. Então aqui, pessoal, a gente está vendo uma atividade onde nós estamos empregando os verbos reflexivos, né? Observando qual pronome devo utilizar antes do verbo ou depois do verbo, a depender de como ele aparece, de como ele deve ser empregado no contexto da oração. Então, pessoal, esse é o assunto de hoje, verbos reflexivos, né? Vocês agora estão livres para fazer seus questionamentos e nós vamos já segmentar a aula fazendo algumas atividades sobre esse assunto.